Olá, meu nome é Maria Fernanda Siqueira e sou aluna do 8º período de Engenharia de Materiais e Manufatura da USP de São Carlos. Também sou aluna de Iniciação Científica sob orientação da professora Juliana de Almeida e com a colaboração do professor Antônio Hernandes neste projeto com Bolsa PIBIC. A pesquisa é sobre o desenvolvimento e otimização de cerâmicas condutoras iônicas. Com o avanço da tecnologia e a constante preocupação com o meio ambiente, muitas técnicas para a dessalinização de água têm surgido, mas uma desvantagem de muitas dessas técnicas é que elas só podem ser aplicadas em água salobra. A produção de água doce a partir de soluções altamente concentradas pode ocorrer através do uso de membranas com seletividade iônica adequada, porém é um grande desafio o desenvolvimento de um material com boa seletividade iônica e isso tem sido pouco estudado. Isso torna o estudo de cerâmicas condutoras de íons, chamadas de Zircon, muito relevante. As cerâmicas do tipo Nazicon, substituídas com lítios, já são produzidas para uso em baterias de lítio, por apresentarem uma boa condutividade. Então, o desenvolvimento de uma membrana com seletividade iônica adequada a partir dessa cerâmica é de grande importância, já que isso manifesta grande valor para questões ambientais e de saúde. O objetivo deste projeto é a síntese de cerâmicas denominadas Nazicons, substituídas com lítio pelo método de reação no estado sólido. E, além disso, a otimização do processo de sinterização para obter uma cerâmica mais densa e com elevada condutividade iônica. A respeito da metodologia, primeiramente os reagentes foram misturados em moinho de esferas, e nessa tabela pode ser observados os reagentes utilizados e suas respectivas marcas e purezas. Então, como a mistura ocorreu juntamente com o álcool isopropílico, a amostra foi levada a uma estufa a 70 graus Celsius para evaporação do álcool. Então, a amostra foi calcinada a 600 graus Celsius por 4 horas e submetida à reação no estado sólido a 950 graus Celsius por 10 horas. O cerâmico obtido, então, foi conformado em prensa uniaxial isostática 350 megapascal para obter o formato desejado. E, por fim, as amostras passaram por 4 diferentes tipos de programas de sinterização, e as temperaturas de sinterização foram definidas iguais a 1050 graus Celsius e também 1090 graus Celsius. E assim, os 4 programas de sinterização utilizados foram esses daqui. E após a sinterização, foi realizado um ensaio de DTA, no qual foi determinada a temperatura de cristalização e de fusão das amostras. E para a determinação da taxa de aquecimento e da temperatura de sinterização, foi realizado também um ensaio de dilatometria a diferentes taxas de aquecimento. E pela análise do gráfico, escolheu-se 2 temperaturas para a sinterização, já mencionadas, a de 1050 graus Celsius e a de 1090 graus Celsius, já que essas temperaturas estão abaixo da temperatura de fusão determinadas por DTA, e além de apresentarem maiores contrações. E apesar de que as melhores contrações foram obtidas a menores taxas de aquecimento, foi definido utilizar uma taxa de 10 graus Celsius para a sinterização, devido ao tempo de duração do processo ser menor. E, além disso, a contração obtida a 10 graus Celsius por minuto não ficou muito distante da obtida pelas outras taxas, como pode ser visto. Feito o ensaio de difração de raio-x nas amostras, foi possível verificar a formação da fase desejada, apesar de não ser um sistema monofásico. E também, nas amostras sinterizadas a 1090 graus Celsius, tanto por 1 quanto por 2 horas, houve formação de uma nova fase, provavelmente o silicato de zircônio. Também foi calculada a densidade aparente das amostras, como pode ser visto nesse gráfico, e nessas tabelas se encontram tanto a densidade e o erro de cada amostra. Já esse gráfico ele apresenta as curvas das análises da condutividade iônica realizadas à temperatura ambiente sem aplicação de vácuo. E através dos resultados obtidos foi possível calcular a condutividade, que são esses valores apresentados nessa tabela. A amostra sinterizada a 1050 graus Celsius por 1 hora apresentou maior condutividade do que as outras, porém os valores foram inferiores ao encontrado na literatura. Por exemplo, o autor Belin produziu uma amostra semelhante e alcançou uma condutividade na ordem de 10 a menos 4. Desse modo, pode ser concluído que neste trabalho foi sinterizado 4 amostras de Nazicon, substituídas por lítio, utilizando 4 diferentes programas de sinterização. E que a sinterização apresentou influência na formação da fase desejada, porém apresentou pouca influência na densidade das amostras. E, além disso, os resultados da condutividade foram inferiores aos esperados. Desse modo, estão sendo feitas novas amostras com temperatura de reação no estado sólido igual a 1050 graus Celsius por 10 horas.